E aí, belezurinhas da Madame T? Aqui é isso mesmo, é Madame T do babado, contando as fofocas que você finge que não quer ouvir, mas já deu play, já tá assistindo e vai comentar também, né, querido, querida? Aliás, falando em comentar, li um comentário que eu preciso dividir com vocês, gente. Uma mulher escreveu assim: não gosto do seu conteúdo, odeio a Aline e odeio o Diogo. Eu só consegui responder uma coisa. Se não gosta de nada, o que você tá fazendo aqui, minha filha? Tá pagando aluguel nesse canal? Porque pelo jeito que tá acompanhando parece fã de carteirinha. Agora vamos ao que interessa. A Aline e Diogo abriram caixinhas nos stories, né, lá no Instagram, e entregaram mais um pouco desse pós-BBB discreto, maduro e cheio de carinho dos dois. Eles estão se conhecendo melhor e a gente tá como? Acompanhando tudo com um olhar atento e o coração fofoqueiro. Então já deixa o like, porque hoje o babado é real, direto da fonte, e com uma pitada de madame, é claro. Não tô acertando como é que faz, porque ela tá ficando assim. O que aconteceu? Ah! Tá gravando, é porque tá com a luz ligada. Eu adorei. Obrigado, viu? O carinho. Também acho. Cadê? Que não tá indo. Sem esquecer da sua estrada, sem deixar de enxergar as suas qualidades e entendendo, né, o seu verdadeiro valor e não se comparando tanto com o outro. Uma coisa é olhar o outro e admirar, se espelhar, né? Mas não se sentir inferior porque o outro alcançou um lugar talvez mais alto do que o seu, mas sim usar o outro como uma fonte de inspiração para você chegar lá. Então, resumindo, não deixe de enxergar as suas qualidades, porque você é única, você é único, você é única. Ah, mas eu vou voltar, se Deus quiser, em breve. Obrigado pelo carinho, viu? Eu falei falar sobre o jogo? Eu não lembro se eu falei falar sobre o jogo. O que eu lembro, e que eu geralmente falo, é se relacionar em um jogo, né? Que é o BBB. Sobre como é complexo, né? Enfim, que é um jogo difícil, e aí você se relacionar dentro de um jogo, dentro de um reality, não é como se relacionar aqui fora. Então, se eu falei isso, foi nesse contexto. É importante você pensar sobre todas as coisas que te dão prazer e colocar em prática, né? Para você não ficar com hiperfoco em uma coisa só. Então, ampliar, viver, explorar outras coisas. A dependência emocional precisa de acompanhamento psicológico. Então, dependendo do nível, é importante procurar ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Eles vão estar contribuindo para esse momento, contribuindo para a sua travessia, viu? Não abandonei de jeito nenhum. Sou muito grato por todas as mensagens carinhosas que eu recebo, toda manifestação que eu percebo de carinho. Sou muito grato mesmo. Então, todos são bem-vindos. Isso. Ninguém vai reparar o tamanho do prato, viu? Por favor. Aqui eu já tirei as pontinhas que estavam mais ouriçadas. Cortei só umas pontinhas mesmo. E aqui eu já tô pronta. Ô, rolê, viu? Obrigada de nada. Eu fiquei em pé pra vocês conseguirem visualizar melhor como é que a fibra fica depois que
eu desembaraço ela, tá vendo? As pontinhas aqui tem algumas que estão bem frisadas e aí eu vou tirar com a tesoura essas pontinhas pra não acabar deixando o cabelo feio e nem embaraçando, sabe? Porque elas realmente acabam prendendo mais umas nas outras, tá vendo? Mas a fibra em si, ela fica bem bonita, tá vendo? E aí eu passo um moussezinho, que é especial, próprio pra fibra e cabelo orgânico, só pra manter a ideia do frizz da fibra, entendeu? Então, tá vendo como já dá uma ajeitada também. Ela serve de hidratação também. Olha só como o aspecto dela já muda. Então, como é que eu faço pra cuidar dessa parte, ó? Com o tempo ele vai ficando um pouquinho, sabe, embaraçadinho, a fibra ela vai oriçando, né? Então, eu pentio assim, ó, com essa escova, com dente, por ser um cabelo, né, que aparenta muito cabelo orgânico, enfim. Aí eu começo pelas pontas pra ir desembaraçando. Tá vendo? É assim mesmo, tá bem embaraçadinho. Só que com o tempo, essas pontinhas elas vão ficando assim, ó, mais assanhadinhas, tá vendo? Então o que é que eu faço? Eu vou tirando com uma tesourinha as pontinhas que elas estão mais assanhadas pra ela ficar mais arrumadinha também. Então aqui, ó, eu separo por mecha, tá? E vou desembaraçando de baixo pra cima. Olha como ela fica com outro aspecto. Gente, eu lavei o cabelo hoje, né? Depois eu vou postar um conteúdo pra vocês sobre esses cuidados com as tranças. Eu sei que vocês têm muita curiosidade, me pedem aqui direto pra estar falando melhor a respeito dos meus cuidados com os cabelos enquanto eles estão trançados. Mas eu vou mostrar pra vocês basicamente como é que eu faço pra cuidar desse cabelo aqui em especial. Eu lavei ele não no comprimento, por conta dessa parte final aqui. E o objetivo era não trazer o shampoo, né, o produto, pra essa parte da fibra, pra não deixar ela ressecada e acabar atrapalhando na questão estética, né? Oi, bem, tô dando as caras por aqui, porque esses últimos dias tô me organizando. Tem muita coisa essa semana pra tá trazendo pra vocês. Participação em eventos incríveis. Tem conteúdos também. Então, tô aqui em fase de arrumação de mala, porque como vocês já devem imaginar, também estarei viajando essa semana. Então, é bastante coisa, viu? Mas a gente dá conta e vai passando pra vocês à medida em que tudo vai sendo confirmado, tá bom? É uma resposta muito subjetiva. Eu acredito que seja uma questão de propósito. Cada fase da minha vida, tudo que eu vivi, eu sempre tive no meu coração algo que me gritava assim, muito forte, que me indicava o caminho. E isso com certeza, sem sombra de dúvidas, envolve muito a minha fé em Deus. Eu sempre pedi muito em oração que Ele me indicasse o caminho certo e que as coisas acontecessem da maneira que deveria ser. Então, cada degrau que eu consegui conquistar na minha vida sempre foi direcionado dessa maneira, com muita vontade de vencer, com muita coragem, com muita determinação e foco. E a Polícia Militar foi algo que foi crescendo na minha vida, foi se tornando um objetivo, virando um sonho também. E quando eu entendi que era isso que eu queria, eu criei os meios. Sim, eu fiz 2 cursinhos preparatórios. Tenho uma bagagem da faculdade, né, do curso de Direito, que também me ajudou muito, fez grande diferença para a absorção de vários conteúdos. Isso me fez estar um pouco mais à frente, obviamente, mas conheço muita gente que não tinha nenhum tipo de conhecimento acadêmico direcionado, mas que estudou em casa, que pegou o material necessário e conseguiu alcançar esse objetivo em boas colocações, né, com grande expressividade. Então, tem muitas pessoas também que não têm condições financeiras de estar pagando um curso preparatório, mas consegue material com alguém que está ali ajudando, que está apoiando, que está compartilhando materiais já adquiridos. Eu acho que o mais importante de tudo é a força de vontade.
B, o principal você já tem, que é a vontade de seguir por esse caminho. Segundo, você precisa se cercar de tudo que vai te levar a alcançar esse objetivo. Primeiro, saber as matérias que você precisa estudar para poder você fazer a prova. Segundo, realmente criar meios para você estar estudando, você estar se mantendo nesse foco. Você vai precisar abdicar de algumas coisas que eu não sei da sua realidade, certamente você vai ter que fazer isso. Estar próximo de pessoas que pensem como você, que busquem não só o mesmo objetivo, o mesmo sonho, mas que pensem grande, que queiram ir longe, que tenham essa rotina de estudo, não só de festa, farra, enfim. Tudo faz parte de um contexto muito importante para você chegar lá. O maior desafio com PM, gente, esse desafio, ele é constante, ele é diário e ele te acompanha dia após dia, que é o medo de não voltar para casa, de não rever as pessoas que a gente ama, de fazer as pessoas que apostam na gente, a nossa família, nossos amigos, pessoas queridas, sofrerem com a nossa perda e sem saber como é que ela vai ser. É complicado, mas eu tinha muito medo de não conseguir dar um último abraço assim na minha mãe, nos meus pais, na minha família, nas pessoas que eu amo. É difícil, é muito difícil. E é um lado que muitas pessoas não sabem, não conhecem e não entendem também. Desse jeito. A sensação é bem similar ao que eu vivi no Big Brother. A cada fase, mais uma etapa conquistada, mais desafios pela frente a serem enfrentados. Mas a sensação também era de completude, sabe? Tipo, porra, tô chegando lá. Então, desde o primeiro momento, que é quando o nome sai, né, na lista de aprovados, até as convocações para as etapas física, psicológica, assim, surreal. É muito bom esse entendimento de que você tá no caminho certo, de que você tá conquistando aquilo que você tá buscando, sabe? Não tem, eu acho que, sentimento mais grandioso de você saber que você tá vencendo. Eu tive a honra de ingressar na instituição e sair de lá com o sentimento que eu entrei, que foi de dever cumprido. Só Deus sabe o que está reservado para mim daqui para frente. Mas eu tive que ter muita coragem, como eu sempre tive na minha vida inteira, para fazer todas as minhas escolhas e tomar as minhas decisões. Obviamente, eu sempre tive o apoio da minha família em cada fase da minha vida. Mas ali eu dependi exclusivamente de Deus e da minha capacidade de me lançar em novas experiências. Não tenho a sensação de arrependimento, porque tudo que eu vivi foi incrível e fundamental para muitas outras coisas que eu sinto que eu vou vivenciar daqui para frente. Então eu saio muito feliz e grata. É isso. Gente, a rotina policial é muito dinâmica e a gente perpassa por muitas realidades diferentes. O aprendizado que eu absorvi diante de tudo que eu vivi foi que nós nos resumimos todos a mesma coisa, sabe? Não existe rico, pobre, preto, branco. Não existe as pessoas que são mais inteligentes ou menos inteligentes. Eu acredito que você ser uma pessoa do bem vai sempre te levar cada vez mais longe. Porque no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento em que você precisa de qualquer tipo de acolhimento, nós parecemos totalmente indefesos, frágeis, e nos resumimos em muitas vezes a nada. E vamos todos para o mesmo lugar.
Sou bacharela em Direito, graças a Deus também conquistei esse objetivo. Eu sempre busquei ter esclarecimento sobre as diversas possibilidades e situações que eu poderia vivenciar. E eu enxergava o direito como essa ferramenta de conhecimento forte, sabe, potente, para você ter acesso a conhecimentos mais profundos e essenciais. Então, sem sombra de dúvidas, esse tipo de esclarecimento que eu tive durante a minha vivência acadêmica também foi fundamental para a minha trajetória. Em algumas situações eu percebi isso sim. É notório e é inquestionável que muitas pessoas ainda enxergam as mulheres como um sexo frágil, como pessoas indefesas, que não têm habilidades com determinadas coisas, que têm muita dificuldade para aprender outras. E é algo que eu vejo como um equívoco absurdo, porque eu vejo a ampla capacidade que nós mulheres temos de nos dedicarmos a muitas funções, principalmente ao mesmo momento, né? Simultaneamente. Então, assim, quando eu sentia esse tipo de sensação, eu tentava não absorver e nem sobrepunha a minha personalidade para tentar provar nada a ninguém. Eu sabia que naturalmente aquilo ali ia ficar nítido. Gente, desistir para mim nunca foi uma opção. Em todos os momentos que eu senti medo, angústia ou receio diante de alguma situação, eu me lembrava do quanto foi difícil chegar ali, do tanto que eu lutei por isso e de todas as pessoas que de alguma forma eu enxergava que dependiam daquela minha conquista ou que estavam inseridos diretamente naquela minha conquista. Como eu falei para vocês no programa, eu sempre busquei a minha independência financeira para poder oferecer o melhor à minha família. E ainda que eu entendesse que não era o lugar de, por exemplo, ficar rica ou ganhar muito dinheiro, eu sabia que o mínimo e que eu conquistasse e que eu pudesse também, através do meu trabalho, conquistar e vencer, seriam importantes para minha família também. Você tem capacidade de chegar no lugar que você quiser, independente de o cenário ou as circunstâncias não serem favoráveis. Acredite no seu potencial. Nada, nem ninguém pode tirar de você a sua autoconfiança e a sua crença de que tudo que você faz com Deus na frente e com vontade de vencer, você consegue conquistar. Então não pare, não desista. Lute pela sua independência financeira, psicológica, emocional, porque você tem condições de ir muito longe. Logo que chegou o atendimento médico, eles seguiram com os procedimentos e aparelhagens que eram necessárias para aquele tipo de ocorrência. E eu tinha ficado receiosa porque eu já tinha passado por uma situação anterior na qual eu havia tentado reanimar uma pessoa em situação de rua e ele não tinha conseguido retomar porque ele já tinha um tempo aguardando o atendimento. Quando a gente teve conhecimento de que aquela pessoa precisava desse atendimento, já tinha passado uns 20 a 30 minutos dele naquelas circunstâncias, e eu fiquei muito abalada por não ter conseguido ter sucesso. E por mais que a gente tente não absorver algumas situações, é muito difícil. Esse lado humano realmente pega muito. E saber que eu tive sucesso de ter podido contribuir para essa ocorrência, eu fiquei muito feliz. Eu vivi muitos momentos marcantes na minha trajetória pela polícia. Memórias que eu vou levar para o resto da minha vida. E uma delas foi ter conseguido realizar um atendimento de reanimação em um colega. Na verdade, ele não estava trabalhando comigo, era um policial da reserva. E ele acabou passando mal. E as pessoas sinalizaram a gente, né, a minha
a minha guarnição, de que tinha um policial que estava precisando de atendimento. E eu fui lá, né, com meus colegas para prestar esse atendimento. E graças a Deus foi um procedimento que deu certo. Dali ele foi encaminhado para o atendimento médico. Meu irmão ingressou nas Forças Armadas muito novinho e eu sempre admirei ele demais por conta do perfil dele, da postura de modo geral. E quando ele ingressou na carreira militar, eu percebi ainda mais esse amadurecimento, esse preparo, essa disciplina. E eu entendia que para mim isso seria muito importante de várias formas, sabe? Para o meu amadurecimento, para a minha visão humana, de vida. Eu sempre senti que eu seria muito útil, né? Vivendo nessa atmosfera, e graças a Deus eu também consegui concretizar esses objetivos que eu tinha, não só de crescimento pessoal, mas também profissional. Então, realmente eu sou muito grata a tudo que eu vivi lá. Só aumentam para quem não para de estudar. E existe uma premissa para concurseiros que fala mais ou menos o seguinte, que o concurso, ele é pautado em uma fila. E as pessoas que estão na frente sempre são aquelas que conseguem manter um ritmo de estudo, de concentração no objetivo, de preparo, que também envolve a questão psicológica. É uma série de fatores que vão fazer com que você continue avançando. E quando você para de estudar ou você estagna, obviamente você vai ficando para trás, porque outras pessoas seguem muito focadas nesse objetivo. Então, se você quer chegar lá, é só manter a constância, né? Os estudos. Não é necessário você pagar um cursinho em especial, mas se você tiver a possibilidade de estudar em casa, de ter acesso aos materiais fundamentais para esse momento, eu acho que faz a diferença. Eu comecei a estudar para concurso por volta de 2017, quando eu amadureci a ideia de que eu queria, de fato, ingressar na instituição. E em 2019 foi a minha aprovação, então eu fiz 2 concursos até conseguir, né, ingressar. Então eu entrei no segundo e eu tinha estipulado como meta. Eu coloquei na minha cabeça que até os 30 anos eu estaria concursada. E graças a Deus eu consegui realizar esse sonho. Fiz alguns cursinhos, sim. Eu sou bacharel em Direito, né, pra quem não sabe. E sem dúvidas, toda a bagagem que eu adquiri durante a faculdade me ajudou muito também por conta das matérias de direito que fazem parte da grade, né, do edital. Então, é muito importante você focar, porque as chances... Era maravilhoso, e algumas das experiências mais incríveis que eu vivi envolviam crianças, elas sempre muito puras, né, com aquela admiração genuína. Passavam por mim, pediam para tirar foto, falavam, mãe, eu quero ser igual a ela. Era muito lindo, de verdade. E receber, assim, o carinho das pessoas diante de alguma ocorrência em que elas se sentiam realmente protegidas e assistidas. Elas sempre faziam questão de me sinalizar isso de uma maneira ou de outra. Se sentiam acolhidas, assim, sabe? Então, isso me deixava, assim, me sentindo útil, entende? Como se fosse uma missão mesmo. E é assim, com calma, verdade e leveza, que Aline e Diogo seguem escrevendo o capítulo do pós-BBB deles. Sem forçar, sem esconder, apenas vivendo. Agora eu quero saber de você. Curtiu as respostas do Diogo? E Aline, te surpreendeu com o que disse na caixinha? Comenta aqui embaixo, deixa seu like se ainda torce por esse casal e por esse canal, né? Se inscreve no canal, meu amor.